Pessoal, então, passada então as aulas, as apresentações das aulas ali, tentem fazer esse exemplo aqui, tá? Vou ler o exemplo aqui e daí eu faço um mini corte no vídeo e depois mostro a resolução. Mas pausem o vídeo e tentem fazer só para treinar, tá? Mais simples que seja. Então, um bloco de aço carbono, com dimensões descritas abaixo, é laminado a quente, a temperatura de 1000 graus, até apresentar uma deformação verdadeira de 5% na sua altura. Tá? Determine o alargamento do bloco e a velocidade de saída do material do laminador. Tá? Então lembrem que a gente viu modelos ali para cálculo do alargamento, tá? E a gente viu que por causa da lei da constância do volume, como eu tenho uma diminuição da altura do material após a laminação, eu ganho um pouco de largura no material laminado, mas ganho muito no comprimento. Então, a lei da constância de volume tem que ser levada em consideração para calcular também então, essa velocidade de saída do material. Tá? Os dados são dados aqui abaixo, então largura inicial 80 mm, altura inicial 60 mm, raio dos cilindros, tá? Uma informação que é necessária 225 mm. A constante aqui para utilizar a forma de Siebel para cálculo do alargamento, 0,35. Velocidade de entrada no laminador, 0,2 metros por segundo. Tá? Vou fazer um cortezinho aqui no vídeo, tá? E tentem resolver o exercício por conta própria. E já segue, então, a explicação de como fazer. Vendo a resolução aqui desse exercício, tá? Primeiro a gente tem que ver as informações passadas. A gente vê aqui que no enunciado do exercício ele dá a informação da deformação verdadeira da altura do material de 5%, tá? Então tem aqui a forma da deformação verdadeira, tá? Aqui na nomenclatura alemã, mesma coisa que isso aqui, na nomenclatura inglesa, tá? Então, um esforço compressivo, tá? Menos 0,05, tá? Já que é percentual, né? Igual ao logaritmo natural de H1 sobre o H0, que é 60 milímetros, tá? Vai me dar um H1, então, de saída do material de 57,07 milímetros. Para calcular o alargamento utilizando Siebel, eu preciso da informação da área deformada, tá? Então, para isso, eu preciso calcular o arco de contato, tá? O arco de contato, forma bastante simples, raiz de raio do cilindro vezes a variação da altura. Então, raio do cilindro, 225, vezes a variação da altura. Aqui, nesse caso, a gente vai considerar um módulo, tá? Para não dar uma raiz negativa. Então, resultado aqui, 25,68 milímetros. Então aqui, segundo a fórmula de Siebel, ΔB é igual a C vezes o arco de contato, vezes ΔH sobre H0. Então ΔB, 0,35 vezes 25,68, vezes o ΔH, que é 2,93, dividido por 60. ΔB, então, igual a 0,44 milímetros. Isso aqui, então, é o quanto o material ganha de largura nesse passe de laminação. Tá? E daí, eu preciso saber a velocidade de saída do material do laminador. Então, eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó, que ela tem relação com a lei da constância de volumes, que H0V0 vai ser igual a H1V1, tá? Então, o H0 era 60, a velocidade inicial 0,2 metros por segundo. Não vou transformar milímetro para metro, porque as unidades vão se cancelar. Então, 60 vezes 0,2 é igual a 57,07 vezes o V1, tá?
Então, nesse caso aqui, eu vou ter a velocidade V1 igual a 0,21 metros por segundo. Vai aumentar um pouquinho a velocidade de saída do material. Mas reparem, né? Se a velocidade dos cilindros subsequentes não estiver ajustada, vai começar a acumular material na linha e isso pode dar um acidente no processo. Tá? Exemplo aqui de cálculo de alargamento e de velocidade de saída. Um outro exemplo aqui, tá? Então ele vem na sequência do exemplo ali do cálculo do alargamento. Então, com base nos dados do exercício anterior, tá? Só relembrando aqui então os dados que foram dados, vou ajustar aqui o foco. Então tem lá os dados iniciais B0 igual a 80 mm, H0 igual a 60 mm, R igual a 225 mm e V0 0,2 mm. E tem os resultados aqui calculados no exemplo anterior. Então, calcule qual deve ser o coeficiente de atrito existente entre o bloco e os cilindros de laminação para que a peça seja agarrada. Tá? De novo, fazer um cortezinho no vídeo. Tentem resolver. Tá? A gente viu lá o cálculo do agarre lá, para ver o coeficiente de atrito vezes a tangente ali do ângulo. Então, façam o cálculo e segue na sequência a resolução. Então, continuando com a resolução desse exercício, bastante simples, a gente precisa então encontrar o valor de alfa para comparar o coeficiente de atrito com a tangente de alfa. Então, lembrem que o cálculo de alfa é esse aqui, tá? Tirado então daquelas questões daquela análise geométrica. Cosseno de alfa é igual a 1 menos H0 menos H1, dividido então por 2 vezes o raio do cilindro. Então, 1 menos 60 menos 57,07, 2 vezes 225. Isso dá um resultado para o cosseno de alfa de 0,993488. O alfa, então, é 6,54 graus. Tá? O μ, então, eu tenho que comparar o μ com a tangente do alfa, tá? Então, o μ ele tem que ser maior que a tangente de 6,54 graus. Então, o μ vai ter que ser maior que 0,114675. Então, o coeficiente de atrito vai ter que ser um valor maior do que esse aqui, tá? Então, nem é um valor de atrito tão alto assim, tá? Mas eu tenho que respeitar então essa condição para que ocorra o agarre do material.